Bom dia a todos, tudo bem? Começando mais um dia aí. Glória a Deus, aleluias. Vamos orar mais uma live aí. 7:14. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje. Te agradecemos pela tua instrução, pelas tuas visões, teus ensinamentos, Pai. Que nós venhamos a estar atentos à tua palavra, estar atentos à tua direção, estar atentos às tuas direções, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Que seja, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre todos os nossos sentidos para serem sensíveis à tua presença, Pai. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Bom, beleza, gente? Bom dia, Deiane. Vamos continuar aqui. Nos primeiros dias a gente leu Provérbios, né? Provérbios 4. A gente leu do versículo 1 ao versículo 5, depois até o versículo 9, né? Então vamos continuar no versículo 10 hoje e depois a gente pula para Salmos 3, né? A gente está seguindo a instrução de Davi. A instrução de Davi para Salomão era que ele deveria guardar no coração as palavras que saíam da boca de Davi. As palavras que saíam da boca de Davi foram registradas nos Salmos. No Provérbios 4:10 está escrito assim, ó: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. É engraçado que em Apocalipse fala assim: aqueles que têm ouvido para ouvir, né, ouçam. A palavra ouvir, ouçam, é engraçado, né, quando a gente vê na tradução para o nosso idioma. Quando eu fui estudar a origem, né, dessas palavras, era nesse sentido assim: aqueles que têm ouvido para ouvir, façam, né? É mais no sentido de fazer o segundo, ouçam. Pode ser que aqui tenha esse sentido também. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Não é só a gente escutar, é a gente também fazer aquilo que o Senhor está dirigindo. Não adianta só escutar, a gente tem que também fazer. Provérbios 4:10. Olha a consequência, olha a consequência de ouvir e fazer o que Deus está falando. E se te multiplicarão os anos de vida. Essa é a consequência. Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Sabe o que é vereda? Estava pesquisando ali, é um atalho, né? Quando você tem um caminho, né, que pode ser sinuoso, pode ser extenso, é o caminho que você conhece, mas existe uma vereda que o Senhor pode te mostrar, que é um caminho mais curto para chegar num determinado objetivo. As veredas do Senhor, né, são atalhos. No caminho da sabedoria te ensinei. Sabedoria é algo que vem dos céus, né? O Senhor ensinou. E pelas veredas de retidão te fiz andar. É isso aí. Em andando por elas, olha a consequência, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, se a gente precisar fazer algumas coisas com velocidade, não tropeçarás. É isso aí, as veredas do Senhor são assim. Versículo 13. Retém a instrução. Instrução. O que é instrução? Quando a gente trabalha, né? As empresas, empresas bem estruturadas, elas têm procedimentos, né? São manuais de instrução de como fazer as coisas, né?
No meu trabalho a gente tem lá, o francês chama isso de gama, né? De uma gama, uma instrução de trabalho. Primeiro você tem que posicionar a peça, depois você tem que parafusar tal porca em tal, ou colocar tal parafuso em tal furo e apertar com a apertadeira XYZ ou X apertadeira, tipo de apertadeira específica, colocar tal torque, depois fixar o outro parafuso. O que acontece se você não segue a instrução? O que acontece quando você não segue a instrução? Geralmente você danifica e você tem um resultado final que não é conforme. Você cria uma não conformidade, você cria um defeito, né? Se você tem que seguir exatamente a instrução, no caso do exemplo, uma instrução de montagem, para que você tenha um resultado adequado no produto final. Se você não segue a instrução, você vai ter um defeito, você vai ter uma não conformidade, você vai ter uma anomalia. E olha o que está falando aqui, ó. Retém, né? Não deixa essa instrução se perder, retém a instrução e não alargues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. É o versículo 13, Provérbios 4, 13. Instrução, estrutura, procedimento. Né? Versículo 14, para a gente pular para Salmos. Não entres na vereda, atalho, não entre na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, nem o caminho, nem o atalho que os perversos. O perverso aqui é até mais acentuado que o próprio mal, né? O cara perverso faz alguma coisa intencionalmente, né, má, né? Então, ao mesmo tempo que se a gente anda pela vereda de retidão, né, a gente não tropeça e tudo, que a gente leu, uma das instruções é que a gente não deve entrar na vereda dos perversos. Por exemplo, quero enriquecer, então eu vou fazer tal coisa que é fora do procedimento de Deus e para eu enriquecer mais rápido. É uma vereda de um perverso. Né? Quantos entendem que quando se desvia, por exemplo, recursos públicos, né? A gente está acaba-se por prejudicar muitas pessoas. Isso é uma atitude perversa. Quanto conseguem entender isso, né? Se a gente entra nessa vereda, né, a gente vai criar uma não conformidade. O produto final vai sair ruim, né? Então, a gente tem que estar atento para seguir e para permanecer nas instruções do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Estão pegando aí? Show de glória. Salmos 3. Salmos 3, né? Nosso terceiro dia de live. Salmos 3. Confiança em Deus na adversidade. Esse é show de bola, hein? Esse é show de bola. Confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho, fugia do próprio filho, olha. Porque em algum momento Davi não seguiu a instrução de Deus, não seguiu o procedimento de Deus, fez algo fora da instrução, teve como resultado uma não conformidade, algum problema, né? Que foi a própria Absalão, foi desdobramento das atitudes de Davi, né? Infelizmente. Não vou entrar em detalhes da história, né? A gente vai algum dia falar dessa história, né, de Absalão, mas entendam que Davi não seguiu um procedimento que Deus havia determinado, Deus determinou,
na realidade. Vale até os dias atuais. E isso teve consequências, né, que culminaram em até o próprio filho persegui-lo, né? Então vamos aqui. Salmos 3, Salmos capítulo 3, né? Primeiro versículo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Por quê, né? Porque em algum momento não seguiu a instrução, não seguiu o procedimento que Deus havia determinado. Deus determinou, né? Versículo 2. São muitos os que dizem de mim. São muitos os que falam de mim, olha lá. Não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, são muitos que dizem de mim, não há salvação em Deus para ele. Versículo 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória. Quantos lembram daquele versículo que fala que a gente deveria andar de glória em glória, né? Que a gente anda de glória em glória. Tu és a minha glória. Para andar de glória em glória, precisa ter a glória primeiro, né? Para andar de glória em glória, tem que primeiro ter a glória. Primeiro ter o Senhor da glória, né? Então, tu és a minha glória e o que exaltas, a minha cabeça. O Senhor é que é a nossa glória, o Senhor é que nos exalta, né? Não temos que esperar a exaltação de homens, né? Versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz. Então tem que sair da boca, né? Não é ficar calado. Com a minha voz clamo ao Senhor. E ele, do seu santo monte, me responde. Que conexão interessante, né? Clamou o Senhor, a consequência é que ele vai responder. Entende? Vocês entendem que isso é uma instrução? Clama, que ele responde. Bate, será aberta, né? Versículo 5. Salmos, capítulo 3, versículo 5. Deito-me e pego no sono. Quer dizer, não tem dificuldade de dormir. Acordo porque o Senhor me sustenta. Você vê que ele estava sob perseguição, mas ele se deitava e pegava no sono. E ele acordava porque o Senhor o sustentava. Ele continuava a vida dele. Versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição. Alguém para falar isso dá um testemunho de confiança no Senhor, realmente. Está dando um testemunho de confiança no Senhor. Alguém para falar esse tipo de coisa. Você tem milhares te perseguindo. Mesmo assim, você não tem medo, né? Por quê? Porque Davi era um adorador. Davi adorava o Senhor. Davi buscava o Senhor em primeiro lugar. Mateus 6,33. Vamos pular. Estamos falando de instrução, né? Estamos falando de instrução. Então é muito importante a gente ter isso daqui em ação, né? Eu não estou falando que a gente deve... é importante a gente saber disso. Sim, é importante saber disso. Mas só saber disso não resolve a nossa questão. A gente tem que saber e seguir. E fazer. Saber e fazer. Não adianta só saber,
né? Então, em Mateus 6:33 está escrito assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. O que é um reino? Ah, eu vou visitar os Estados Unidos. Eu vou no estado da Califórnia. Existem regras, instruções a serem seguidas, padrões a serem seguidos. Ah, mas eu não sabia que não podia parar o carro nesse lugar. Vai ser multado do mesmo jeito, tem a consequência da mesma forma. Se você sabia ou se não sabia, você vai sofrer consequência do mesmo jeito, da mesma maneira. Quem concorda? Então, o que é o reino? O reino é um conjunto de padrões, né? O reino de Deus tem também seu conjunto de padrões, regras. Aí a gente pode pensar, nossa, mas seguir regras, seguir instruções, né? Gente, nós não começamos aqui falando que quando você segue o procedimento de montagem de uma determinada peça, no final você tem a peça certinha, montada certinha, sem defeito nenhum e tal. Quando você segue o procedimento, você tem um resultado positivo. Quando você não segue o procedimento, você tem uma não conformidade e você tem um defeito. Não é assim? A gente não consegue entender essa simplicidade de um procedimento aqui na Terra. No reino de Deus também é a mesma coisa. Quando você segue o procedimento de Deus, você tem um resultado perfeito, positivo. Quando você não segue o procedimento, você tem uma anomalia. Aí está nas suas mãos. Aí você fala, mas onde está a liberdade? Eu tenho que seguir o procedimento? Não, você não tem que seguir o procedimento. Não é obrigatório. Só que o resultado é obrigatório. Se você não seguir o procedimento, você vai ter anomalia. Se você escolher seguir o procedimento, você vai ter a perfeição. A escolha está nas nossas mãos. A escolha está nas nossas mãos. Mas em sabendo disso, qual é a melhor escolha? Em sabendo disso, qual é a melhor escolha? Essa questão que nós temos que nos fazer todos os dias. A gente tem que escolher todos os dias. Nós estamos... são colocadas situações para que nós façamos escolhas. Todo tempo é isso, né? Então nós temos que ter isso, essa instrução tem que estar guardada dentro de nós. Concorda? Então, para a gente fechar aqui, Mateus 6:33. Buscai, pois, primeiro, em primeiro lugar, vírgula, o seu reino e a sua justiça. Justiça é a obra de Jesus, né? A gente falou bastante de justiça nos primeiros. Quando a gente se arrepende, reconhece nossos erros, a gente se torna justo através da obra que Jesus fez. Então, buscai primeiro o reino, as instruções, o como isso funciona, como o reino funciona. É dando que se recebe. Não quer dar? É uma escolha. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E olha a consequência. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então vale a pena ler Mateus 6, no que está se referindo essas coisas. Ele começa assim, não vos inquieteis, né? Dizendo o que comemos, o que comeremos, o que beberemos e com que vestiremos, né? Aí Jesus manda essa de buscar primeiro o reino, né? E a sua justiça, quer dizer, reconheça, se arrependa, volte para o Senhor, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Instrução. Eu sou obrigado? Não. Mas se eu escolher fazer, você vai colher a consequência do reino, né? Se você fizer certo, vai sair certo. Se você fizer errado, vai dar uma não conformidade. Pessoal de qualidade que fala assim. E para a gente
continuar aqui, os Salmos, voltando para os Salmos 3. Tá beleza aí, gente? Estão pegando aí? Anavi! Glórias e aleluias! Show de glória, bom ver aí você conectado. Salmos capítulo 3, versículo, continua aqui. A gente leu que Davi falava que não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados, porque ele estava em adoração ao Senhor, em confiança ao Senhor. Ele falava e o Senhor respondia. Versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos. Os inimigos estavam falando dele, ó. Fere o queixo. O pessoal estava movimentando o queixo demais, né? Falando demais. Fere nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios quebras os dentes. Aí. Quebra os dentes. Ímpio, aquele que não reconheceu o seu erro, não voltou ao Senhor, não recebeu da justiça do Senhor. Né? O Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E o versículo 8 de Salmos está aqui, fechando o Salmo 3. Né? Do Senhor é a salvação. Do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo. Quem quer ser povo do Senhor? E sobre o teu povo, a tua bênção. Quer receber bênção? Seja povo, seja parte do povo. É obrigatório? Não. Mas é possível? Sim. É livre? Sim. É acessível? Sim. É o que eu preciso fazer? Se arrependa, reconheça seus erros, busque o Senhor, receba dele. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aí você vai ter acesso a ele. Busque o entendimento. Busque o entendimento. O entendimento vem pelo ouvir da palavra de Deus, ouvir aquilo que ele registrou para nós, aquilo que ele fala conosco. Deus continua falando. A Bíblia é a referência? Sim, é o melhor livro. A gente tem que estudar a Bíblia todos os dias. Mas o Senhor pode falar diretamente para nós? Sim, ele fala. O Senhor, a palavra fala que os deuses, né, dos povos lá, né, da Terra Prometida, eles tinham ouvidos, mas não ouviam, eles tinham olhos, mas não falavam, eles tinham pernas, mas não andavam, tinham braços, mas não... Mas o nosso Deus tem olhos e vê, tem ouvidos e escuta, tem boca e fala. Então Deus fala, Deus ainda fala. Se você buscar, como Davi escreveu aqui, que ele clamava, não é isso? Ó, versículo 4, Salmo 3, 4, fala assim, ó, com a minha voz clamo ao Senhor. Qual a consequência? E ele, do seu santo monte, me responde. Eu não consigo resposta de Deus. Consegue sim. Se você clamar, se você tiver em Deus, em justiça em Deus, reconhecidos seus erros, você consegue sim resposta de Deus quando você clama. Né? Amém? Glória a Deus. Tamo junto? Eu sou alegre porque Deus é alegre, né, gente? Deus é assim mesmo. Deus é show de glória. Beleza? Alguma questão aí vocês querem? Se vocês quiserem colocar alguma questão, nós estamos juntos aí. Beleza? Vamos orar aí então. Confiança em Deus na adversidade.
É, porque quando você não está em adversidade, a necessidade de você confiar em Deus é menor, né? Quantos concordam? Quando você está em adversidade é que você tem realmente, é provado, né, em confiar no Senhor, né? Ser provado não é ruim, não. A gente é provado para ser aprovado, né? Confiança em Deus na adversidade. Então vamos orar para a gente fechar aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, Pai. Nós te agradecemos pela tua instrução, Senhor. Conecta aqui comigo, hein? Nós te agradecemos pela tua instrução, papai. Instrução, seus procedimentos, o seu ensinamento de como fazer as coisas, como agir, papai. Nós te agradecemos porque o Senhor colocou o que nós devemos fazer e quais as consequências quando nós realizamos o procedimento que o Senhor nos deu. Nós sabemos as consequências de cumprir o procedimento e nós sabemos as consequências de descumprir o procedimento. O Senhor deixou isso registrado para nós, papai. Papai, como eu orei no início, papai, aqueles que entraram depois, eu vou declarar novamente, papai. Eu declaro que nós temos ouvidos abertos para ouvir, papai. Olhos abertos para ver, papai. E todos os nossos sentidos, papai, sensíveis para as tuas instruções, papai. Papai, eu declaro as suas instruções guardadas em nossos corações, papai. Tudo que nós venhamos a viver, todas as decisões que nós venhamos a tomar hoje, papai, que sejam decisões, papai, alinhadas com o centro da tua vontade, papai. Nos direciona, papai, nos mostra as tuas veredas, papai, os teus atalhos, papai. A maneira mais eficaz de se fazer todas as coisas, papai. Tu sabes todas as coisas, papai. Que venha o teu reino sobre nós, papai. Que venha o teu reino e a tua justiça sobre nós, papai. A tua justiça é que nós sejamos chamados de teus filhos amados. Em nome de Jesus. Obrigado aí, gente. Obrigado que vocês vieram. Que Deus abençoe o dia de vocês. Amém? Que vocês sigam nas veredas do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Valeu? Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Valeu.